Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estão todas sentadinhas. Nós estamos alegres, né? Da gente estar aqui essa tarde maravilhosa, a qual o Senhor preparou para a gente estar aqui juntas, né? Um momento só nosso, um momento das mulheres. Isso é bênção do Senhor. E vocês chegaram, vocês viram, né? A organização, a mesa arrumadinha, tudo preparado com carinho. Vocês deram uma olhada na mesa de vocês? Que coisa mais linda! E agora eu pergunto para você deu uma olhada para sua irmã? Se coloque de pé, mulherada. Vamos se colocar de pé. E você vai dar uma olhadinha para sua irmã, que está na sua frente, que está do seu lado. Tem o Valdir também, o irmão Zé lá. Dá uma olhadinha neles também. Deu uma olhadinha para sua irmã também? Viu como que ela está linda, que ela está arrumada e ela está perfumada? Nós somos a preciosidade do Senhor, as princesas do Senhor. E nesse momento, você vai sair do seu lugar e vai dar um abraço bem apertado na sua irmã. Mas dá um abraço, fala para ela como que ela está linda, como ela é preciosa. Dá um abraço bem apertado mesmo. E diz para ela o quanto você está feliz de ela estar aqui nesta tarde. Abraça mesmo, aperta, cheira, não cheira. A sua irmã, diga para ela quanto ela é especial, quanto ela é importante. Nós sabemos o valor de um abraço. Nós não sabemos como que foi o dia de cada uma, no dia de hoje, na semana que passou, mas nós sabemos que o Deus a tenha sustentado e trouxe ela aqui. Olha que maravilha, até eu me abraço. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Amém? Que você possa se assentar um minutinho agora. E como que é gostoso, né? Nós não estamos aqui somente para compartilhar esse momento gostoso, mas nós também estamos aqui para sermos ministradas pela palavra do Senhor. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor com o nosso louvor, né? Sabemos que nós vivemos assim num tempo tão difícil, né? Aonde nós temos um excesso de informação, aonde nós temos assim muitas vezes opiniões, né, que vêm muitas vezes nos entristecer, mas que muitas vezes também nos traz o desânimo, né? Mas nós estamos aqui diante da palavra do Senhor que diz assim: conhecereis a verdade. Conhecerei a verdade. E essa verdade é Cristo Jesus. Essa verdade, ela nos fala, né, lá em João 8:32. Eu vou ler aqui, ainda que o nosso tema está ali, e eu perdi aqui, mas nós vamos achar. 8:32, que diz que aqui: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É o tema do nosso chá. Conhecereis a verdade. E quando nós permitimos, amadas, que esta palavra, a verdade do Senhor, ela entra no nosso coração, ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de restaurar. Ela tem o poder de curar. Né? De tudo aquilo, dos nossos medos, dos nossos traumas, né? Tudo aquilo que tem tentado nos afastar da presença do Senhor, da verdade, né? Conhecereis a verdade. Vamos falar todo mundo junto? Conhecereis a verdade,
E esta verdade é Cristo Jesus. Esta verdade é Deus. Nós temos esta liberdade. Tudo aquilo que o mundo tem implantado na mente das pessoas, tem enganado, né? Tem feito, tem trazido desânimo, é muita informação. Nós temos a palavra verdadeira, a palavra que é Cristo Jesus, que nos libertou, e hoje nós somos livres para adorar este Deus. Que você nesta tarde você possa se firmar mais e mais nessa verdade. Conhecereis a verdade e sereis livres. Nós seremos livres para adorar o nosso Deus. Amém? Feche seus olhos nesta hora. Nós vamos orar, que você possa agradecer ao Senhor por este momento. Pai querido, Pai amado, nesta tarde, Senhor amado, a qual o Senhor preparou para nós, Senhor amado, de estarmos aqui reunidas, ó Deus, para adorar, para bendizer o Teu nome, Senhor amado. Eu coloco diante do Senhor, ó Deus, cada irmã, Senhor amado, que aqui está, ó Pai, que nesta tarde, ó Deus, o Senhor venha renovar a sua fé, que o Senhor venha, que elas venham compreender a verdadeira liberdade, que é conhecer e viver a palavra do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que elas possam se sentir amadas, que elas possam se sentir especiais, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo, Senhor amado, venha tocar em cada coração nessa hora, que elas possam ser marcadas com a Tua presença, Pai, é o que eu te peço, Senhor amado, nesta tarde, em nome de Jesus, amém? E as palmas louvam ao Senhor, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Conhecereis a verdade. Que privilégio para nós conhecermos essa verdade, não é verdade? Estamos aqui hoje para adorar o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus, como disse a nossa irmã Maristela. Eu queria só fazer um desafio rapidinho antes do louvor. Eu tenho trabalhado na minha vida há algum tempo uma situação de sair do automático. Se todas vocês pararem um pouquinho para pensar, vocês vão observar que a gente vive boa parte do nosso dia no automático. Quem dirige aqui é capaz de ir daqui a Florianópolis e não prestar atenção em 1 quilômetro sequer de estrada e chegar lá, porque pela misericórdia de Deus Ele vai nos dando livramento. Você sabe que às vezes você pega um carro e vai para um lugar, quando você vê, você já está em outro, de tão automático que você está. E esse trabalho que eu tenho feito na minha vida para tentar sair do automático é aquilo que o Senhor Jesus falou: não vos ansieis com o dia de amanhã, não fique preocupado com o amanhã. E Ele fala para a gente, antes da preocupação, levar tudo no secreto para o nosso Pai. Quando que nós podemos levar para o Pai aquilo que está nos trazendo meio da ansiedade? É no agora, é no presente. Então quem vive no automático está sempre olhando o amanhã, sempre preocupado com o daqui a pouco, está fazendo o almoço pensando na janta, está limpando a casa hoje pensando na roupa que amanhã é dia de lavar, se vai chover, se não vai chover, não está no hoje. E essa presença, aliás, a falta dessa presença é que está nos adoecendo a cada dia, é o que está gerando em nós ansiedade, depressão, síndrome do pânico e todas essas doenças que a gente está, talvez até essas ites, né, bursite, essas coisas, porque vai trazendo tanto medo, tanta falta de controle e a gente tentando controlar. Então o desafio que eu faço para vocês aqui hoje é o seguinte: Jesus está aqui. Amém. Glória a Deus. E às vezes a gente vem para a igreja e vai embora sem ter noção que nós estamos na presença do Altíssimo. Queridas, isso é verdade. Para nós que cremos na palavra, isso é uma verdade absoluta. Jesus, Ele é a verdade. É verdade que Ele está aqui. E Ele tem um caminho para nós nessa tarde, que quer nos levar a essa adoração, sentindo essa presença. Então o desafio que eu faço, nós vamos louvar com o grupo nessa tarde, mas não dependam dele para sentir, do grupo para sentir a presença. Creiam, baseado no que você já conhece da promessa que Jesus falou: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E Ele está aqui. Amém? Então vamos viver esses momentos aqui, essas 2 horas, presentes, conscientes. Esquece tudo que está lá fora. Jesus está aqui.
pensamento, diga ao Senhor: Pai, eu te amo. Recebe nessa tarde, Senhor, minha declaração de amor. O reconhecimento, Paizinho querido, da paternidade. Eu tive uma infância conturbada, um pai ausente. Mas quando o amor do Senhor me alcançou, eu abracei com todas as forças. E o meu bem mais precioso é o meu Senhor. Que você possa se encontrar com esse Pai de amor, que protege, que zela, que dança com você. Que você possa nessa tarde se encontrar com esse Pai e dizer para Ele que você ama. Nós te amamos, nós te amamos. Te amo, Deus, a minha salvação.
receber seu meu coração inteiro, que você estará no coração, sentindo o calor dos braços do Pai. Oh, Senhor, que a ansiedade do nosso coração não seja, Pai, por bens materiais. Que a ansiedade do nosso coração, Pai querido, não seja por preocupação com familiares, não seja por preocupação com dívidas, não seja, Senhor Deus, também por preocupação com nossa aparência, mas que a ansiedade do nosso coração seja para te encontrar. Que o nosso coração ansie, Pai querido, estar nas mãos do Cordeiro. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te O Senhor está aqui. Amém? Nós vamos convidar agora a nossa querida irmã Elaine para fazer o momento da intercessão. Mas o Senhor colocou no meu coração uma pergunta. Tem alguém aqui que está doente e gostaria de receber uma oração neste momento? Se você estiver doente, o Senhor te impulsionou, vem aqui à frente e durante o momento da intercessão nós vamos orar por você. Amém? Eu salve a amada igreja e as irmãs na paz do Senhor, amém? Que dia maravilhoso, né? Deus preparou para nós. Eu estava ali tão emocionada porque não tinha nada combinado, não é verdade? Deus falou tanto nesse último louvor, porque Deus nos trata como criança. Aleluia! Eu vou sentir a presença do Senhor. É como criança que nós temos que estar na presença dEle. E essa semana Ele falou muito de amor. E hoje estamos falando de amor aqui. Aleluia! E 1 João, no capítulo 4, 18, diz assim: o amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro, aleluia, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem o seu coração no amor totalmente verdadeiro. Procure, porque o medo mostra que existe castigo. Se Deus vive em nós, então o seu amor também vive em nós. E é aperfeiçoado em nós. Este amor que nós cantamos aqui, esse amor está em nós. E nós temos que demonstrar esse amor umas com as outras. O Senhor fala conosco nesta tarde. Não deixe que o nosso coração se endureça. Está faltando amor, está faltando amor. E Deus quer nos curar aqui esta tarde. Você pode falar assim: irmã, mas como que eu posso ter certeza que Deus vive em mim? Através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que o Senhor vai agir o amor dele em nós. Através do Espírito Santo que vai quebrar as cadeias, as barreiras espirituais que nós temos vivido, irmãs. O inimigo quer nos distrair. Sempre fala aqui, você pode falar: aí não parece que fala sobre a mesma coisa. Mas Deus está nos mostrando. Deus está trabalhando em nós. E eu quero orar. Sabe essa irmã, essa abençoada que está aqui, esta tarde, que Deus colocou aqui? Porque muitas foram chamadas, muitas receberam um convite. Eu convidei, mas não veio. Mas eu e você, Deus quer trabalhar primeiro. Deus quer trabalhar nessa igreja, nessas mulheres que estamos aqui. Aqui, esse é o momento. Então vamos esquecer o que foi dito, o que passa lá fora. Porque Deus
continue nesse mesmo espírito de adoração. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos
Eu convido a irmã Alessandra. A Alessandra vai estar hoje trazendo para nós aquilo que o Senhor ministrou na vida dela. Quem veio aqui para ouvir o Senhor falar? Já ouviu muita coisa, hein? O Senhor está falando muito em todo o tempo. E agora está aí, a porta-voz do Senhor que vai nos abençoar nessa tarde. Vamos orar por ela, estende suas mãos sobre a vida dela. Senhor Deus, muito obrigada pela vida da tua filha, obrigada pela disponibilidade dela, obrigada porque o Senhor é presente na vida dela e o Senhor coordenou e fez com que toda essa organização acontecesse, para que essas tuas filhas estivessem aqui para ouvir o Senhor diretamente da sala do trono, através do vaso da Alessandra que o Senhor trouxe para nós nessa tarde. Pai, que nenhum poder do inimigo, principados, potestades, dominadores do mal, nenhum tem acesso, Deus querido, a esse espaço. Que eles não tenham acesso à mente de nenhuma das mulheres que estão aqui, Pai. Que eles não tenham, Senhor, nenhum contato, Pai. Que o Senhor repreenda na autoridade, no nome de Jesus Cristo, toda e qualquer tentativa de impedimento, que essa palavra não alcance os corações. E também, Pai, com o Teu Santo Espírito, pedimos que afogue a terra desse coração, para que essa semente venha germinar e dar muitos frutos na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. As irmãs podem estar se assentando. Que alegria estar aqui nessa tarde. Me senti assim, muito honrada pelo convite. E eu nem, assim, eu me sinto em casa. Eu sinto que eu estou na minha casa. Eu estou muito feliz, meu Senhor está aqui. Eu trouxe aqui comigo a minha querida irmã Vilma, a irmã Marli e a minha filha, a Bia, e meu netinho Pedro. Pensa numa avó que está feliz de ser avó. Eu estou tão feliz essa semana que eu fiz o exame de vista, eu vou ter que usar óculos. Então, assim, eu estou me sentindo muito bom. Estou muito feliz mesmo, porque o nosso Deus, Ele é muito bom em tudo que faz. É sempre uma honra estar compartilhando a palavra do Senhor. Quando a Vanessa me convidou, é incrível. Ela me fez o convite, o Senhor já ministrou uma palavra no meu coração. Depois eu falei, Vanessa, tem um tema. E ela me passou aqui João 8,32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o Senhor, assim, eu falei, parece que não era esse texto que eu ia ministrar. Ela falou, mas fica na liberdade. Mas o Espírito Santo, Ele vai assim nos dando sabedoria, vai nos orientando. E essa palavra, nessa tarde, eu quero falar com vocês sobre algo que Deus ministrou no meu coração, sobre a vida de mulheres que realmente conhecem a Deus. E o texto do Senhor Deus está lá em Ruth, no capítulo 1. Então, quero convidar vocês a abrirem a palavra juntamente comigo. Ruth, capítulo 1. E nessa tarde eu quero falar um pouquinho a respeito de duas mulheres que conheceram esse Deus verdadeiro, que conheceram o grande eu sou, conheceram o Deus de Israel, o Deus que chamou um povo para si e que mostrou a sua glória. Então nós vemos assim que a mulher que conhece a Deus, ela realmente é liberta, ela é transformada. Então eu quero estar lendo aqui, Ruth fica aqui logo depois de Juízes, capítulo 1, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi, e os seus filhos chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Nós vamos ler até aqui. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, a gente continua lendo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o contexto aqui, sobre o que estava acontecendo. E a palavra começa nos dizendo que nos tempos de Juízes houve grande fome ali na terra de Israel. Ali em Belém, onde essa mulher morava, começou a se passar ali uma crise. E por não ter pão, não ter sustento naquele lugar, então um homem pega a sua família, a sua esposa Noemi e seus 2 filhos e decide ir para uma terra estrangeira, para Moabe. E aquele povo ali de Moabe era um povo que não conhecia Deus
Deus de Israel. Era um povo que eles cometiam pecados que não agradavam a Deus. E o maior deles era a idolatria, porque eles não conheciam esse Deus, então eles adoravam outro Deus. E aqui assim, o Senhor já falou fortemente no meu coração. Porque olha só o que acontece com essa mulher. Eles partem daquela terra, e eu acredito assim que, embora não seja fácil, eu já mudei de cidade 2 vezes. O Senhor uma vez me levou, eu sou mandaguariense, né? Na verdade, sou jandarense, mas eu sempre morei em Mandaguari. O Senhor nos levou para morar em Nova Esperança por uma questão financeira, de trabalho. Meu marido arrumou um emprego. E é muito ruim, assim, no começo, quando você tem que mudar de lugar. Mas era pertinho, mas eu nunca tinha morado longe da minha mãe. Mesmo assim, a situação é difícil você mudar, se adaptar em outro lugar, né? E uma outra vez o Senhor me trouxe para Maringá. Então, também tive que me adaptar novamente, mas são cidades próximas aqui, né? Mas essa mulher, ela teve que sair da sua nação e para uma outra nação onde se tinha costumes diferentes dela. Porque aquelas pessoas não conheciam a Deus. Então, assim, ela teve que se adaptar a algo que talvez não tenha sido assim uma escolha dela. Mas talvez tenha sido a escolha do seu esposo. Ou então eles escolheram juntos porque eles precisavam de dar sustento para sua família. Mas algo que ela não esperava aconteceu. Porque a verdade é que a gente nunca espera. Quem é que planeja viver coisas ruins? Né? Quem é que planeja receber um diagnóstico ruim? Quem é que planeja viver uma falência? Quem é que planeja viver coisas ruins nessa vida? Ninguém. A gente pode fazer muitos planos, mas a gente faz planos bons. E essa mulher, acontece na vida dela algo que ela não esperava. Ela fica viúva, ela perde o seu esposo. E eu acredito que ali, muito da sua estrutura já foi abalada. Porque o marido, ele significa segurança, o cuidado. Este homem pegou a sua família e foi para uma outra terra porque ele queria trazer provisão para aquela casa, para aquela família. Mas algo ainda pior. Quando a gente pensa que já está ruim, já pensou aconteceu algo pior. Porque a Bíblia não vai nos contar os detalhes da causa. Mas a palavra do Senhor diz que esses seus 2 filhos, eles se casam com 2 mulheres moabitas, estrangeiras daquela terra. Mas, depois de 10 anos mais ou menos, ela também perde seus filhos. Quem está preparada para perder um filho? Uma filha. Muitas vezes a gente se prepara para as coisas boas, né? Eu quero pensar que aqui que estou falando para mulheres que têm sonhos grandiosos para a sua vida, que planejam coisas boas, comprar uma casa, construir família, ter netos. Gente, eu estou sonhando muito, assim, que eu vou mimar muito meu neto e minha filha que aguente isso, né? Então, assim, a gente só faz planos bons. A gente não quer planejar coisas ruins para as nossas vidas. Só que a verdade é que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. E muitas vezes nós não compreendemos o porquê de algumas coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, a primeira lição que eu tenho aqui é que as coisas boas e ruins podem acontecer na vida de mulheres que também conheceram o Senhor, que conhecem essa verdade. Noemi não imaginava que um dia ela fosse ter que passar por um momento desse, pela dor do luto, mas ela teve que enfrentar. Talvez nessa tarde eu esteja falando para mulheres aqui que já passaram muitas coisas nas suas vidas. Eu falo aqui para mulheres que já enfrentaram doenças terríveis e que passaram por elas. Eu falo aqui para mulheres que já perderam a sua filha, não é? Já perdeu alguém da sua casa, alguém que amava, que já ficaram viúvas. Eu falo talvez aqui para mulheres que já perderam o seu emprego. Eu falo talvez para mulheres que já perderam muitas coisas. Mas eu quero te dizer que você está aqui nessa tarde porque mesmo nas nossas perdas, o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é maravilhoso nas nossas vidas, Ele tem cuidado de nós, por mais que nós não entendemos. Quem é que quer perder uma mãe? Quem é que quer perder um pai? Quem é que quer perder alguma coisa? Quem é que quer passar por um sofrimento, por uma dor? Ninguém. Mas nós estamos sujeitos. E o Senhor, Ele não nos prometeu que seria fácil. Ele disse assim, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Amadas, eu sei que não é fácil ter bom ânimo quando as coisas estão dessa maneira que essa mulher está enfrentando. Viúva, e agora ela perde os seus 2 filhos, e o que resta a ela é estar numa terra estranha, com 2 noras, sem saber o que fazer da sua vida. A princípio eu
vulnerável a ela. E talvez ela se sentiu sozinha, talvez ela se sentiu até abandonada, entristecida. Mas eu quero te dizer que a mulher, quando ela conhece a Deus, ela não fica sem direção. O Senhor tem sempre uma direção para mim e para você. E por mais que essa mulher, ela não era uma super mulher, não é? Porque depois nós vamos ler aqui, mais algumas coisas que diz aqui no texto, e nós vamos ver que essa mulher, ela disse assim: olha, nem me chame mais de Noemi, me chama de Mara, porque meu coração está amargo, eu estou triste, eu estou angustiada. Ela não queria mais nem ser chamada pelo seu nome, porque ela mesma, olhando para ela admitia que ela estava sofrendo, que estava dolorido para ela naquele momento. E eu quero dizer que nós realmente, nós não somos as super mulheres que nunca vai chorar, que nunca vai sofrer, que nunca vai se abater. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o nosso Deus que nos conhece, Ele conhece as nossas imperfeições. E o seu amor, Ele se aperfeiçoa em nós. A sua graça, ela se aperfeiçoa em nós todos os dias. E Ele nos conduz, e Ele nos ensina como viver de uma maneira que possamos nos achegar até Ele. A verdade, né, assim, a palavra que o Senhor me deu nessa tarde, tem um tema: mulheres livres pela verdade. Ou então uma mulher que, na vida de uma mulher, como ela é transformada quando ela conhece a Deus. Mesmo naquilo que nós achamos que é o nosso fim, que não tem mais jeito, mesmo que nós estejamos muitas vezes rastejando, sofrendo, mesmo nestes momentos, o Senhor, Ele pode nos dar um novo caminho, Ele pode escrever uma nova história e, principalmente, o nosso Deus, Ele nunca vai nos desamparar. O Senhor, Ele nunca vai nos deixar sozinha. O Senhor nunca vai nos abandonar, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus bom. Muitas mulheres, elas conhecem a religião, a rotina, conhecem muitas coisas na sua vida, mas poucas realmente conhecem Deus de verdade. E quando uma mulher conhece a Deus de verdade, ela não se torna perfeita, ela se torna sustentada. Então veja assim que Noemi, apesar da sua dor, apesar da sua dificuldade, ela se tornou uma mulher que era sustentada dia a dia pela mão do Senhor, mesmo quando ela não via saída para ela. Então a palavra vai continuar dizendo aqui, no versículo 6, então se dispôs ela com as suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. Indo ela pelo caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em uma casa do seu marido. E as beijou. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram: Não iremos contigo ao seu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos, iriam esperar até que eles viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que eu te deixe e não me obrigue a não te seguir. Porque aonde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares ali pousarei, e o teu povo será meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis, e eu aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe bem aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de toda estava resolvida a acompanhá-la, insistiu com ela.
É uma das histórias mais bonitas da Bíblia. E eu fico imaginando quem era essa Noemi. Se não era uma mulher que realmente conhecia Deus. Porque para duas noras chorarem, querer correr atrás de uma sogra, para duas noras quererem com todas as forças acompanhar a sogra por onde ela fosse, gente, só podia ser uma mulher muito cheia de Deus, conhecedoras da palavra, né? E eu vejo assim que olha só como Deus ele torna possível todas as coisas, porque a gente sabe que as pessoas fazem muitas piadas com sogra. Às vezes tem umas sogras que realmente não são tão fáceis. Eu estou nesse caminho, eu estou aprendendo a ser sogra, né? Então assim, Deus é tão bom que me deu 2 gêmeos e uma nora maravilhosa que eu amo ela, né? E eu estou todos os dias assim, eu todos os dias vigiando, porque eu falo, Deus, eu quero ser uma sogra que transmita realmente quem o Senhor é e o que eu vivo, porque eu quero, né? E daí, o que aconteceu? Eu pensei assim, agora os meus filhos vão casar, na verdade, assim, a minha nora e meus 2 gêmeos querem ficar mais na minha casa, eles querem morar mais na minha casa, ficar mais perto de mim e do meu marido do que cuidar da vida deles. Então, assim, tudo é possível, né? Mas eu vejo assim nessa história, gente, se não fosse uma mulher que realmente conhece a Deus, que serve a Deus, essas 2 noras, elas choraram em alta voz, porque elas não queriam deixar a sua sogra. E eu fico imaginando essas mulheres no caminho, indo, né? Noemi, ela sabia para onde ela ia voltar, porque provavelmente ela pensou, estou numa terra estranha, eu não tenho mais quem possa cuidar de mim, porque naquele tempo, naquela época, o que acontecia? Quando um homem perdia o seu marido, quem deveria de cuidar dela eram os filhos. E agora ela perde os seus 2 filhos, ela está numa terra estranha, desamparada, já de idade avançada, e o que ela tem? Ela se lembra, eu tenho uma herança, eu tenho terra, eu tenho um povo, Belém significa a casa do pão, e ela ouviu dizer que agora o Senhor olhou para aquele povo e que havia fartura naquele lugar, então ela decide voltar, e ela decide voltar com as suas noras, mas algo que eu aprendo como mulher que conhece a Deus, é que ela não é egoísta. Olha só, Noemi sozinha, um amor que não faz cobrança. Ela poderia dizer, agora meus filhos morreram, vocês é que se viram, vocês vão ter que me ajudar, não, vocês vão ter que me acompanhar. Mas ela só tinha aquelas 2 noras e agora o que ela diz para elas? Filhas, volta para sua casa, volta para o seu povo, volta para os seus deuses, porque eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. A mulher que conhece a Deus, ela não é egoísta. Ela não tem um amor que fica cobrando, que fica jogando na cara, que quer para si. Não, uma mulher que olha para o outro. Ela imaginou, vocês ainda são jovens, tem uma vida para refazer. E a palavra diz que ora, ela chorou, as 2 choraram, e ela falou de novo, vai porque eu não tenho mais como dar filho para vocês se casarem, ainda se eu tivesse, vocês não iam poder esperar, porque ia demorar muito para que eles se tornassem grandes. E uma das noras, ela resolve voltar. E eu vejo assim, às vezes eu já vi muitas pessoas falando mal dessa mulher, mas eu vejo que o que ela fez não era algo errado, era algo que talvez fosse certo para aquele momento. Ela olhou para ela, eu quero acreditar que Noemi era uma mulher tão cheia de Deus, que essas noras conheceram a Deus, e Deus tinha um propósito naquela mulher ficar na sua família. Porque uma mulher cheia de Deus, que agora conhecia Deus, ela poderia influenciar a sua casa, a sua família. Mas o que ela faz? Não é quando a gente está no momento de dor, quem é que não gostaria de voltar para a sua casa, para o seu pai, para a sua mãe? Agora ela era viúva, eles estavam indo para uma terra que ela não conhecia, que era estranha para ela. Então a palavra diz que ela volta para a sua casa. Mas Ruth, ela vai falar uma dos versículos mais lindos da Bíblia. E ela diz assim, olha, não me peça para me voltar, porque onde você for eu vou, onde você repousar eu vou repousar também, eu vou estar contigo. Gente, isso se não for um amor verdadeiro, de uma nora para uma sogra, né? E ela faz uma declaração ainda maior, mais linda de todas, o teu Deus será o meu Deus. Ela escolhe não voltar para a sua crença passada, ela escolhe não voltar para aquilo que ela aprendeu na sua terra, adorar aqueles deuses que aquele povo adorava, mas ela escolhe servir a Deus. Ela diz, o teu Deus será o meu Deus. Então a sua nora vendo que ela não ia desistir, que ela já estava totalmente decidida, então ela não insiste mais. E eu fico imaginando essas 2 mulheres andando naquele caminho. Gente,
Se a gente pudesse ver a profundidade disso. 2 mulheres sozinhas, eu não sei do que elas foram, acho que naquele tempo não tinha carro como a gente anda hoje, não tinha metrô, não tinha avião. Eu não sei qual foi a condução que elas foram, mas elas estavam por uma direção que elas mesmas não sabiam que elas iam ter que enfrentar lá. Mas uma mulher, quando ela conhece a Deus, ela ouve a voz de Deus, ela é direcionada por Deus, e eu creio que Noemi sabia que lá ela ia encontrar algo do Senhor, por mais que ela estava chorando, por mais que ela estava triste, por mais que ela não estava suportando a dor que ela estava enfrentando, ela sabia que Belém era a casa do pão, ela sabia que Judá era a casa do povo de Deus, ela sabia que lá era o lugar que Deus tinha algo para ela, e ela vai naquele caminho, e aquela jovem, ela segue a sua sogra, totalmente decidida, eu vou com ela, eu vou cuidar dela até o fim. O Senhor, Ele dá direção para as mulheres que servem a Ele. O Senhor, Ele tem um caminho de cuidado, de provisão para as mulheres que realmente adoram elas, Ele de todo o teu coração. E eu vejo assim que Ruth, ela escolheu adorar o Senhor, ela abriu mão de si mesma, porque a mulher que serve a Deus também, ela sabe renunciar. Ela renuncia a si mesma, ela tem direção, ela não é egoísta, e ela renuncia a si mesma, para talvez entregar algo de bom para as pessoas que estão à sua volta. Eu vejo aqui muitas mães, só uma mãe sabe o que ela faz por um filho. Eu vejo aqui mulheres, só nós sabemos o que nós fazemos para ver nosso esposo bem. Talvez aqui vós, né, os netos, nós somos mulheres que fomos chamadas para abrir mão de nós mesmas. Assim como nosso Senhor, Ele sabia servir. Assim como o Senhor, Ele abriu mão dele mesmo. Mulheres que conhecem a Deus, elas se parecem com o seu Cristo. Então elas foram chamadas para renunciar a si mesmas, para viver um propósito que muitas vezes elas não entendem. Muitas vezes a gente não entende. A gente muitas vezes nem queria sair do nosso conforto, né? Muitas vezes a gente nem queria estar na posição que a gente está, mas a gente ouve a voz de Deus e a gente diz: Senhor, eu vou confiar, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. E lá na frente o Senhor mostra coisas muito mais grandiosas. E essas 2 mulheres vão pelo caminho. E a palavra do Senhor diz que quando elas chegam na cidade, aquele povo se compadece delas. Não é, eu vejo assim que é muito fácil a gente chorar com quem está chorando. Você olhar uma mulher que vem sozinha, sair da sua terra com seu esposo, com filhos, e agora ela volta sozinha. E ela então aqui ela diz, né, que aqui no versículo 19, então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que quando chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa dela, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tem me dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido. Ela chegou a achar, eu vejo assim, que Deus não amava ela. Que Deus, assim, Ele fez algo muito ruim, que Deus permitiu. Eu não sei se vocês já se sentiram assim. Eu não sei se vocês já passaram situações assim, porque acho que todo tipo de luta eu já passei na minha vida. Mas quando uma coisa está ruim, você pensa assim: agora vai melhorar, deve vir outra coisa pior, deve vir outra notícia pior, a gente quase se sente Jó, né? Não naquele ponto, né? Sabe assim, já aconteceu assim comigo de bater o carro, de repente outro fica doente, de repente alguém leva a gente para a justiça por uma coisa que é injusta, sabe assim, tudo uma coisa atrás da outra, daí a gente fica pensando assim: será que Deus não me ama? O que eu fiz de errado? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Eu acho que eu pequei, agora Deus vem com a sua mão, né? Porque a gente acha que Deus é um Deus assim, carrasco, que Ele vem com a sua vara de fogo para bater na gente, né? Não que Deus Ele não nos corrija. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que as nossas próprias escolhas a gente vai ter que colher coisas ruins. Acontecem coisas ruins por coisas que a gente escolheu. Mas nem tudo significa isso. E também as provas não significa que Deus não nos ama. Mas ela estava sendo sincera, ela estava amargurada, ela estava triste. Eu saí daqui tão bem, e olha como é que eu voltei. Não me chama mais de Noemi, porque eu sou uma mulher que fui afligida, eu estou sofrendo. Hoje meu coração está doendo. Ela estava sendo sincera.
sinal do amor dele. Se tem alguém que nos ama e quer o nosso bem, é o nosso Deus. E a palavra diz aqui que nesse momento que elas estão ali, por mais que é dolorido, elas foram acolhidas. E eu aprendo uma outra lição aqui. Noemi, ela estava tão apegada à sua dor, aquilo que ela perdeu, com todo direito, porque ela perdeu seus filhos, ela perdeu a sua estabilidade, ela perdeu o seu marido, que ela não se atentou para o cuidado de Deus na vida dela. Muitas vezes nós estamos tão apegadas à nossa dor que a gente não percebe o presente que Deus nos deu que está ali do nosso lado. Ela não tinha mais os seus filhos, mas ela conseguiu ter algo que, como eu já falei, é só Deus para fazer uma nora que amava ela e que era o cuidado de Deus para a vida dela. Muitas vezes nós estamos tão apegados à nossa dor que nós não olhamos a provisão de Deus nas nossas vidas. E o Senhor, Ele nunca, como eu já falei aqui, e o Senhor tem frisado isso na minha mente, Ele nunca vai nos desamparar. Até nos momentos que nós achamos que nós estamos sozinhas, porque às vezes, amadas, a gente precisa sim, a gente precisa de uma amiga, a gente precisa de um abraço, a gente precisa de um cuidado, a gente precisa de alguém que caminhe conosco. E por mais que ela estava sofrendo, olhando para aquilo que ela perdeu, o Senhor, Ele já tinha providenciado um amor grandioso para com a vida dela, fazendo assim, eu acredito, testemunho dela, quem ela era. E nós vemos aqui que a convivência deles era uma convivência boa, porque quando ela despede as suas noras, o que ela fala? Que Deus usa de benevolência com vocês, como vocês usaram para comigo e como para com os meus filhos. O amor, ele é recíproco. Muitas vezes os nossos relacionamentos não são bons. Será que é só por causa das outras pessoas? Será que é só o outro? Porque a gente às vezes fala, nossa, fulano é insuportável, não sei quem é isso, não sei quem é aquilo, mas será que tudo que a gente planta também a gente às vezes não colhe? É claro que existem aquelas pessoas que por mais que você faça o bem delas, elas nunca vão gostar de você e você nunca vai colher o bem delas. Mas eu vejo assim numa convivência, né? Como eu falei, eu estou aprendendo a ser sogra, né? Então assim, eu vejo assim que quanto mais eu trato os meus gêmeos, a minha nora com carinho, quanto mais eu tento transmitir para eles, ser uma mulher que tem os frutos do Espírito, não com palavras, né? Porque eu tenho aprendido muito isso, né? O amor, ele não cobra. O amor não fica assim, isso é pecado, né? E assim, Deus me deu uma nora que ela não conhece a palavra de Deus. Ela não cresceu num lar evangélico. Então assim, eu sou a ponte que ela tem até Jesus sou eu. Então você imagina se eu começo a cobrar? Não pode fazer isso. É pecado isso. O amor, ele não pode ser de cobrança. O amor tem que ser de testemunho, né? Então eu tenho aprendido, eu imagino o testemunho de Noemi, porque ela estava numa situação que talvez ela não esperava, porque o povo de Deus não poderia se casar com pessoas estrangeiras. E chegou numa situação que ela não imaginava. Seus filhos se casaram com uma estrangeira, como é que ela recebeu isso? Ai, eu estou em pecado, meus filhos estão em pecado, e brigar com essas noras, e não aceitar, e fazer o fervo, não. Eu acredito que ela era uma mulher muito sábia, uma mulher cheia de Deus. Ela sabe como se comportar, ela sabe como falar, ela sabe como agir. E a palavra do Senhor diz que agora, ali naquela terra, o Senhor começa a dar estratégias para ela. Eu vejo assim uma moça tão jovem, quando ela chega ali naquela terra, ela decide trabalhar. Ela fala assim, olha, eu vou para o campo, eu vou colher, porque ela pensou em trazer provisão para aquela que não tinha condições. Com certeza, ela estava querendo retribuir o bem que ela recebeu naquela casa. Com certeza, o Deus que colocou um amor verdadeiro no coração dela. E a palavra do Senhor diz que então ela vai até as terras dos trabalhadores para colher espigas, trazer mantimento para a tua casa. E a palavra vai nos contar. Depois eu quero que vocês leiam esse texto aqui, que é muito lindo, é muito rico. Mas a palavra diz que essa mulher, então, ela vai para a terra de um homem. Olha só, nada acontece por um acaso. A palavra do Senhor nos diz que, então, quando, naquele tempo, ela chega até a terra de um homem. Naquela época existia o que acontecesse quando um homem morria. Se ele morria sem filhos, ele não teria mais descendentes. Mas se essa mulher fosse resgatada por alguém que era parente do seu marido, ela ia ter descendentes, e esse descendente ia carregar o nome do falecido. Então, assim, a descendência ela nunca vai morrer. Então, muitas vezes nós achamos que nós estamos indo por caminhos que a gente não imagina. Eu vejo assim, quantas coisas acontecem na nossa vida
eu olho na minha vida. Tipo assim, eu olho hoje e falo, nossa, como eu vim parar aqui? Como que aconteceu isso na minha vida? Porque às vezes a gente faz um plano e Deus ele tem outro plano na nossa vida. O ano passado eu decidi que eu não queria mais trabalhar, saí do meu emprego, porque eu vou trabalhar. Eu sou professora de canto, trabalhava numa escola, e eu falei assim, eu não quero mais trabalhar em escola não, porque eu tenho que trabalhar até a noite. E minha filha estava morando em Curitiba, eu queria ir passear no dia porque eu estava trabalhando. Eu achei, né, que dava para viver sem trabalhar, e daí o dinheiro ia cair onde, né? Mas tá bom. E eu falei assim, Deus abençoe meu marido, eu vou passear mais, eu saí do meu trabalho. E eu orei, Deus me direcionou, eu saí do meu trabalho. E fiquei só com algumas aulas particulares, e daí eu falei assim, comecei a sentir falta, né? Poucos dias até a gente acostumou, a gente não quer correria, mas a gente vive sem ela, né? E daí eu falei assim, eu não sei agora o que eu faço, comecei a orar, coloquei diante de Deus, e daí eu recebi proposta de 3 escolas de música para trabalhar. E da hora que eu fiquei assim, eu falei, eu não vou, né? Porque eu já sabia que eu ia ter que ficar trabalhando até a noite, porque quem tem dinheiro para pagar aula de canto na escola, o horário deles é depois das 6, né? Então tinha que trabalhar até a noite. E um dia eu recebi uma mensagem do Colégio Platão, oi, que é a Cíntia, coordenadora do Colégio Platão, me indicaram você, eu preciso de uma professora de canto. E na hora eu pensei, gente, eu acho que é uma escola formal, então acho que eu vou ter que trabalhar à noite, né? Meu coração assim. Daí eu fiz uma oração assim, Deus, se for 2 vezes por semana, não tiver que trabalhar de manhã nem à noite, e ganhar bem, eu queria um milagre mesmo. Eu acho que vai ser de Deus pra mim, né? Daí eu pensei, mas eu também não quero trabalhar nem segunda e nem sexta. Pouca exigência, né? E daí, quando eu fui lá conversar, a mulher falou assim, ela se conversando comigo, então, Alessandra, alguém te indicou, gente, eu não fui atrás de emprego, eu fui atrás de mim. Vai ser, o trabalho é o seguinte, é quarta e quinta, das 13h40 às 18h50. E a gente paga tantos por cento, porque é professor de canto, tá, não tem 13º, não tem nada disso aí, a gente trabalha por comissão, depende dos alunos. E eu ganhava 40% na escola que eu trabalhava. E daí ela falou para mim, é 60%. E a mensalidade é tanto, era mais cara do que a da escola também. Eu falei, gente, Deus tem um propósito para mim aqui. Eu falei assim, eu acho que eu vou aceitar então. E no final do ano tem 2 meses de férias e em julho 3 semanas. Eu falei, gente, esse emprego que eu quero. E eu comecei a trabalhar lá. Só que Deus ele não está preocupado só com o nosso conforto. Eu vejo assim, Deus ele tem algo muito maior. Porque assim, eu vejo, ali eu não tenho nenhum aluno, porque eu falava assim, eu quero dar aula só para crente, só para quem quer cantar na igreja. Lá eu não tenho nenhum aluno evangélico. Nenhum. E esses dias eu gosto muito, não sei nem porque eu estou entrando nesse assunto, tá? Acho que depois eu vou falar o que tem a ver aqui. Primeiro porque a gente faz um plano e Deus ele tem outro que é melhor para as nossas vidas. E outro que Deus ele nos ouve. Mesmo nos nossos momentos de luta, de angústia, quando a gente ora e a gente não é nada de determinar não. Porque às vezes eu oro e falo, Espírito Santo me ajuda a orar, porque eu não sei. Eu creio que essa oração ela veio assim de Deus mesmo. Foi Deus que me direcionou nessa oração. Mas esses dias eu gosto muito de postar, né? Então assim, se eu cantar e se eu pregar, depois alguém tira uma foto minha para me postar. Eu gosto muito de postar porque, como a Vanessa falou, o povo do mundo aí posta um monte de besteira. Então eu gosto de mostrar que eu sou crente, que eu sirvo a Deus e que eu sou feliz porque eu sirvo a Deus. E esses dias uma aluna chegou em mim, ela é muito inteligente, ela ainda tem 11 anos, mas ela parece que tem 40. E ela falou assim pra mim, oi, prof. Eu falei, oi. Ela falou assim, eu vi que você canta na igreja, né? Eu falei, sim, eu canto na igreja. Ela falou assim, olha, eu não sou evangélica, a gente não deve ficar falando muito de religião, mas eu aprecio muito a música gospel. Eu aprecio muito a música gospel. Eu achei muito lindo você cantando na igreja. Esse dia, agora passados uns dias, uma outra aluna, né, chegou em mim, porque eu começo a conversar. Eu falo assim, vamos ler a letra da música para ver se você pode cantar. Daí a Bruna falou assim para mim assim, professor, uma música em inglês. Eu falei para ela, vamos pegar uma música em inglês, uma coisa diferente. Ela achou, mas eu acho, eu fiquei pensando que eu não posso cantar essa letra não. Porque isso aqui não é uma pessoa que está querendo se matar. Eu acho que pensa, né? Então assim, Deus, ele nos chama para influenciar. E eu vejo que Noemi, ela influenciou as suas noras. Olha como ela voltou, mas eu creio que uma semente foi plantada no coração dela. Se ela voltou para os deuses dela, não foi porque ela não conhecia
floresceu. Não foi porque alguém não pregou para ela, porque a obra quem faz é o Espírito Santo. Mas Noemi, a Ruth escolheu seguir a sua sogra, porque a sua sogra realmente transmitia quem era Deus na vida dela. Então eu vejo que uma mulher que serve a Deus, ela não é egoísta, ela tem sempre direção, ela é uma mulher que renuncia a si mesma, é uma mulher que abre mão de ser quem ela é para viver o propósito de Deus e principalmente para influenciar. E se nós continuarmos lendo a história aqui, nós vamos ver que Noemi, ela começou a enxergar aquela nora, ela começou a instruir a sua nora o que ela deveria de fazer. Quando ela vai à terra de um homem muito rico, a sua sogra não foi assim, agora vai, né? Ela poderia ter ciúmes da sua nora, ela poderia não ter cuidado, ela instruiu ela em todas as coisas, para que ela não fosse violentada, como ela deveria de agir, perto de quem que ela deveria estar. Ela teve uma visão, ela olhou à frente. Eu acredito que Ruth era uma mulher bonita, né? Então assim, ela também foi assim, apresentada por Deus àquele homem que poderia resgatar, como eu falei, ela só poderia se casar novamente se fosse com alguém que fosse parente do seu marido para continuar a descendência. E a palavra do Senhor diz que ela foi justamente, olha só, ela não caiu lá por acaso, ela caiu justamente nas terras de Boaz, que era parente do falecido. E alguém que tinha muitas condições para poder sustentar ela e a sua sogra. E olha como que é lindo, porque aquela moça, ela ia para lá fazer a colheita e ela trazia alimento para sua sogra. Ela trazia provisão para sua casa, para que não faltasse para sua sogra. A mulher que serve a Deus é uma mulher que ela sempre vai ter provisão. Ela vai ter sempre algo para oferecer. A sua vida ela nunca vai ser vazia. Então assim, e a palavra do Senhor vai nos continuar nos contando muitas coisas aqui. Mas algo assim que me chamou muita atenção é que a mulher de Deus, ela vai deixar um legado. E essa mulher, olha só, Deus permitiu essa Noemi ir para uma terra estrangeira, permitiu que os seus filhos se casassem com mulheres estrangeiras, permitiu uma tristeza, uma tragédia talvez na sua vida de perder os seus filhos e seu marido, permitiu Ruth decidir servir a Deus e ir atrás e junto com a sua sogra, permitiu que ela fosse colher justamente na casa de alguém que poderia resgatar ela, que poderia se casar com ela. E a palavra do Senhor nos diz aqui, são estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Essa mulher, ela fez parte de algo muito maior, ela deixou um legado. Ela está aqui na genealogia de Jesus, o nome aqui escrito é de Boaz, mas a mãe que gerou, ela foi aqui bisavó de Davi. E de Davi nós chegamos até Jesus. Eu quero te dizer que esse resgatador, ele está neste lugar. Esse homem, ele resgatou Ruth, mas nós temos o nosso resgatador, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos trouxe de volta para o Pai, que nos trouxe de volta esse amor, para que hoje nós estivéssemos aqui, geradas pelo Espírito Santo como filhas de Deus. Então nós não somos qualquer coisa. Então, por mais que a nossa história ela não seja fácil, por mais que nós temos lamentados, talvez eu estou aqui falando para mulheres que precisam de milagre hoje na sua casa, no seu casamento, na sua filha, nos seus filhos, na sua vida, talvez assim na sua vida financeira, talvez tem coisas na sua vida, você pode sonhar com muitas coisas, mas eu quero dizer que em todas as coisas o Senhor ele vai nos conduzindo, porque Ele nos ama, Ele vai nos conduzindo porque Ele é bom, e quando nós conhecemos a Deus, nós jamais vamos andar desamparados. Talvez a lágrima que a gente chora hoje, daqui a uns tempos a gente vai ver que é um testemunho, que foi algo do propósito de Deus. Eu olho para trás, gente, eu já passei bastante lutas assim, na minha vida. E eu esses dias alguém falou assim, se eu voltasse nos meus 20 anos, eu ia fazer tudo diferente. Eu falei, Deus, eu não queria nada diferente na minha vida, porque algumas lutas são tão duras, mas é através dessas lutas que eu me tornei quem eu sou, eu conheci a Deus. Porque quando nos falta algo, que nós conhecemos o Deus de provisão,
né? Quantos testemunhos, gente? O Espírito Santo aqui me falou para eu contar um testemunho. Mas um dia eu pregava numa igreja lá em Nova Esperança. Daí eu não tenho sapato preto, eu não sou uma pessoa de comprar sapato preto, eu gosto de sapato colorido, não sei porquê, mas eu tenho uma coisa que eu gosto de sapato colorido. E eu ia pregar em Nova Esperança, e eu peguei um vestido assim e falei assim, ai, se eu tivesse um sapato preto, um escarpão, ia combinar certinho com esse vestido. Passou, no outro dia minha vizinha me chamou, Alessandra, vem aqui. Aqui, olha, a minha filha comprou esse sapato, não serviu no pé dela. Eu quero dar para você. Quando eu abri a caixa, era um escarpão preto. E ainda tinha um detalhe, assim, que era muito bonito o sapato. Né? Então, quantas coisas o Senhor ele faz por nós, né? Quantas coisas a gente sonhou, parecia que a gente não quer conseguir, e o Senhor ele fez por nós. Então, esse é o Deus que cuida de nós até mesmo nos detalhes. Eu tenho certeza que Deus cuida dos detalhes da sua vida. E talvez hoje o Senhor te trouxe aqui só para te lembrar que você é amada, que você é cuidada e que não tem nada impossível que Ele não possa fazer. Como já foi falado aqui hoje, Deus quer começar em nós. Se o Senhor trouxe nós aqui é porque Ele quer transformar primeiro as nossas vidas para que nós possamos influenciar outras mulheres, para que nós possamos influenciar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na sociedade, onde Deus te colocou. Ele quer que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo. O Senhor ele quer que você tenha os frutos dele, que esses frutos estejam à mostra, para que nós não precisamos falar com palavra alguma, a não ser que alguém seja necessário, a não ser que seja direcionado pelo Espírito Santo, mas que nós possamos ter um coração realmente quebrantado e voltado a Deus. Porque assim, mulheres que conhecem a Deus, ela vai ser impactadora, ela vai ser luz aonde quer que ela for. Amém? Essa é a palavra que Deus abençoou no meu coração. Eu quero te convidar a se colocar em pé, a ter um momento de fechar os teus olhos. Eu não sei se de alguma forma o Senhor ele falou com você. Eu só sei que nos momentos difíceis é o Senhor quem nos pega pelas mãos, é Ele quem nos conduz. Quando nós não sabemos para onde ir, como caminhar, o Senhor ele é o nosso caminho. Ele diz que Ele é a verdade, o caminho, Ele é a vida. E nós temos essa vida abundante no Senhor. Aleluia. Tem um momento de falar com o seu Deus. Aleluia, Jesus. O meu coração não quer me escutar, tá tão inquieto, não para de chorar, e eu não vou mentir. Eu não sei lidar, mas Ele fica calmo e até dorme tranquilo, se sua voz Ele escutar. Pai, eu me lembrei de quando as coisas se complicaram aqui. E pra ti eu cantei que tu és o meu motivo pra seguir, e a minha alma
faz descansar. Como a Vanessa já disse, nós temos vivido no automático.
É o que nós temos nesse mundo que está morto no maligno, não é verdade? E isso que a Alessandra falou é muito importante. O mundo conhece Jesus através de nós. Né? Jesus está se manifestando através de nós. Então é muito importante que nós deixemos que o Espírito Santo nos molde cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Salvador. Hoje foi um convite ao trabalho, irmãs. Não sei se vocês perceberam. Normalmente a gente tem um convite à salvação. Aqui nós estamos tendo um convite à santificação, ao trabalho, a arregaçar as mangas, como já foi ministrado desde o princípio pela Aline. Jesus está voltando. E muitos dos nossos que o Senhor colocou à nossa volta, dentro da nossa casa, através de nora, genro, filhos, vizinhos, estão, se morressem hoje, se Jesus voltasse hoje, seriam levados para o fogo eterno, para o lago eterno. Então, lago de fogo eterno. Então é papel nosso enquanto temos vida. Quando eu vejo alguém falando assim, o Senhor me deu mais uma chance de vida naquele hospital, né, irmã Regina? O Senhor não deixou que eu morresse, como se fosse assim a maior bênção. Bênção é não ter morrido e estar lá na glória com Jesus, né? Mas a gente não quer morrer. Então qual é a bênção? Você ainda tem missão. Você ainda tem trabalho. Eu sei que você queria estar aqui no meu colo, mas eu quero que você ainda cumpra uma missão. Vamos olhar para a nossa missão, olhar para o nosso Pai, Ele vai nos direcionar. Eu estou aqui conversando enquanto as irmãs estão servindo. Nós vamos servir um salgadinho, um bolinho na mesa, para que agora seja um momento de comunhão. Irmãs, Jesus está aqui, seus discípulos estão aqui, e nós podemos então estarmos presentes, sabe aonde? Na ceia. Nós podemos considerar que isso aqui é uma ceia, porque Jesus falou, fazer isso em memória de mim até que eu venha. E o que tinha na ceia? Jesus e discípulos. E hoje nós estamos aqui, Jesus e os discípulos. Então vamos ter esse momento de temor da presença